Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por mais uma vez você ter vindo aqui no meu canal me visitar. Se você é a primeira vez que vem aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei, se você gostar do conteúdo, é claro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus ama você e sua família. Eu tenho certeza que você já sabe disso, mas cada dia que você ouve isso, é uma nova chance que você tem de entender quem realmente Deus é e quem Ele pode ser na sua vida. Basta você entender que sem Ele não somos nada. Nós hoje vamos lidar com um assunto bem polêmico, mas muito gostoso. Então, vamos embora para o vídeo. Os seres humanos continuam a desobedecer a Deus. Hoje podemos perceber que mais da metade da população não consegue entender o que tem que ser feito em relação às coisas que eles querem. Essas imagens podem mostrar a você um pouco do que realmente está acontecendo. Você não percebe, talvez, ainda porque não prestou atenção, mas do seu lado sempre vai ter alguém que discorda de você de alguma maneira. Discordar é uma coisa simples e muito boa, porque precisamos, sem dúvida, de discordarmos uns dos outros para podermos entender e aprender muitas coisas. Quando nos deparamos com pessoas que pensam diferente, pensamos talvez que isso é errado, que a outra pessoa não tem o direito de falar nem de se comportar daquele jeito. Nós podemos entender então que se isso acontece com a gente, talvez alguém também tenha esse mesmo tipo de pensamento em relação a mim e a você. Eu queria chamar a sua atenção para um assunto bem grave que está acontecendo hoje. Preste atenção nessas pessoas. Aqui, podemos perceber essas pessoas discutindo coisas que são aleatórias, momentos ali, conversas que discordam e concordam com as outras. Mas é bem complicado quando isso acontece com pessoas que a gente ama, porque muitas vezes quando isso acontece em discordância, não em pontos específicos em relação àquilo que pensamos, porque isso é normal, todas as pessoas são diferentes umas das outras e ponto. Mas não é isso que estou falando. As pessoas que estão ao nosso redor, às vezes pensam coisas tão diferentes que nos deixam tão tristes. Por quê? E às vezes pensamos, por que isso acontece? Por que essas pessoas não conseguem entender que talvez ela também possa estar errado? Por muitas vezes a minha mãe me bateu com, vamos dizer assim, um chinelo, para que eu pudesse entender que o caminho que estava tomando poderia até me levar à morte. Essa é a questão mais importante. Muitas vezes a instrução é aquela que bate de frente com um erro que cometemos, mas não entendemos que é erro, porque não houve instrução no que entendemos. Houve apenas uma questão de se impor. Quem se impõe, muitas vezes, está errado, porque a imposição não é o certo. O certo é você se colocar diante daquilo que é real e entender também que a outra pessoa pode até estar falando também o que é real. Quando isso não acontece, a verdade vai se sobrepor. Isso é muito forte aqui nesse assunto, porque quando a verdade ela é colocada em pauta no assunto em que discutimos, um dos dois vai ter que abrir mão da sua opinião. Isso acontece em nossa sociedade. Nós não queremos muitas vezes não queremos abrir mão da nossa opinião para que a outra pessoa possa colocar ali o seu ponto de vista, vamos assim dizer. O seu ponto de vista talvez seja o certo, o correto. Eu queria trazer aqui uma mensagem da Palavra de Deus que fala um pouco sobre esse assunto. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3, versículo 13. Quando a Bíblia se refere a algum ponto específico que é a sua direção, a Bíblia ela tem a sua direção específica, ela não é um livro aleatório. Pois bem, você talvez esteja se perguntando, mas eu tenho, para isso é muito fácil que você está falando porque você crê na Palavra de Deus. Sim, só que há uma grande diferença entre a Bíblia e todos os outros livros. A Bíblia, para mim, que creio, ela é a regra de fé e prática. Ela é para mim tudo aquilo que tenho que seguir para que eu seja salvo por aquele que me criou. Essa é a diferença da Palavra de Deus para todos os outros livros.
Todos os outros livros foram homens comuns que escreveram. A palavra de Deus também foi homem comum que escreveu, mas eu quero que você entenda que um homem comum com uma direção divina. Olha só, todos nós temos uma sabedoria. Deus deu a nós a capacidade de raciocinarmos, e então isso nos leva a produzir livros, a criar coisas, a inventar coisas. Então, toda essa sabedoria vem daquele início, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A diferença entre o Criador e a criação é que ele é soberano. Mas nós temos de Deus a capacidade de criar. Nós temos de Deus a capacidade de nos interagir. Ou seja, trocar ideias. Pensarmos diferente. Nós temos de Deus também a capacidade de sermos pessoas boas ou ruins, sem instinto, ou seja, pensando, analisando, sendo coerente. E isso pode também trazer uma palavrinha chata e muito usada, não assim sendo dita, mas em comportamento, que é a incoerência. As pessoas, por muitas vezes, são incoerentes em seus assuntos, em aspectos que as levam à discordância sem sequer saber nem o que estão falando. Por muito tempo a história vem nos contando, e eu, como um ser humano pensativo, balanceador daquilo que o ser humano me traz, porque eu presto atenção naquilo que as pessoas falam comigo, e isso me traz uma certa análise. Vamos dizer que isso é uma forma que Deus me deu de entender o meu próximo como ele é. Isso faz com que eu transforme a minha convivência com as pessoas mais fácil para mim. Mas a palavra de Deus, ela me instruiu a fazer isso. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Isaías 28, versículo 26. Percebe? Desde criança, então, sou instruído nesse caminho. Tenho de Deus a alegria de ter nascido em um lar onde fui ensinado que Deus é soberano, que Ele é sobre todas as coisas. Venho aqui hoje, através de anos de vida, de experiência com Deus, trazer até você uma palavra de esperança, trazer até você aquela saída de momentos difíceis, quando você está ali discutindo com alguém e não consegue se livrar daquela pessoa, porque a pessoa, além de ser uma pessoa que não concorda com você, é também muito violenta. Ou talvez não, às vezes seja um songamonga. Me desculpe o palavreado, mas é exatamente assim que acontece. Às vezes os extremos, eles fazem isso, te tornam uma pessoa totalmente inerte, que não sabe de nada, ou te torna uma pessoa que até sabe alguma coisa, mas por saber alguma coisa e ter ali pensamentos infundados, por causa de uma crença que não é real, ela se torna também inerente aos fatos reais. Como você então viver com a realidade? Não há como você viver sem a realidade. O que entra nessa jogada é a mentira. Porque a mentira, ela vem para tirar aqueles fracos do lugar de fraco e maquiar uma posição que ele é forte. Simplesmente porque ele fala mentira para se basear, para que ele possa, de alguma forma, enganar você. Como que ele consegue isso? Como que as pessoas mentirosas conseguem avançar, né, na nossa sociedade, na vida? Por que eles conseguem? Porque é simples a resposta. Essas pessoas avançam porque a minoria estuda. Então, a maioria segue esses caminhos. O caminho daquilo que é favorável a ela. Preste atenção, se você quiser vencer na vida, você vai encontrar momentos que aquilo, em alguma coisa, em algum momento, não vai ser favorável a você. Seja inteligente quanto a isso, haja, assim como já disse em outros vídeos, com sobriedade. Sabe o que é sobriedade? Veja o significado de sobriedade. Significado de sobriedade: particularidade, característica ou condição de quem ou do que é sóbrio. Estado da pessoa que não está alcoolizada. Comedimento ou equilíbrio.
diante do sofrimento. Comportou-se com sobriedade. Modo discreto de se comportar, de falar. Discrição na forma de se demonstrar os sentimentos. Entendeu? É assim. Se você agir desse jeito, você não vai ser enganado. Se você buscar conhecimento, você não vai ser enganado. O mal que lota as nossas ruas, as nossas vidas, é a falta do conhecimento. Nós sabemos que a falta de conhecimento faz a pessoa perder ali a sua identidade. É muito melhor você que não estuda, que tem aí alguma vontade de fazer alguma coisa diferente, chega em casa e vai logo deitar-se, não se preocupa com o que tem que fazer, nem o que fazer. Olha, por favor, eu vou lhe implorar, pare com essa vida de ficar sem estudar. Eu tive a alegria de, desde pequeno, estudar a palavra de Deus. Hoje, com muito mais intensidade, porque eu vi que quanto mais dela eu tenho, mais fácil fica para mim resolver problemas. Não é só porque a Bíblia me ensina, é porque a Bíblia tem ensinamentos únicos que jamais qualquer homem, um homem comum, poderá ensinar a gente. Outra coisa, a palavra de Deus nos ensina que o homem, por si só, ele é inteligente. E há muitos homens seculares que estudam também outros livros e que têm livros próprios que nos ensinam, que nos ajudam. Eu jamais vou ser enganado por uma pessoa que, através de algum estudo, possa querer colocar dentro de mim uma doutrina que seja longe daquela doutrina que Deus me ensinou. Talvez você diga assim, mas aí você está fazendo uma coisa que você acredita. Eu quero colocar você bem solto aqui, eu quero deixar você solto. Eu não estou aqui te obrigando a fazer, nem crer do jeito que eu creio. Seria muito bom se você cresce em Deus como eu creio, como aquele que conhece a palavra de Deus crer, qualquer um na face da terra. Seria muito bom, mas claro que isso é individual. Tanto que eu estou aqui nesta hora falando com você sobre isso. E eu quero te dizer, não seja uma pessoa levada por aquele que nem sabe para onde está indo. Pior coisa é ser guiado por um cego. E a verdade é que o cego hoje, na direção direta da palavra, significa aquele que não quer ver. Eu queria deixar aqui com você esse breve vídeo e pedir a você que seja coerente com os seus atos. Haja com sobriedade. Haja com uma infinita sabedoria que vem dos céus para você. Você não precisa ficar por aí batendo cabeça. A sabedoria vem do céu para você. Por que fugir dela? Você só vai quebrar a cabeça. Não faça isso. Haja com inteligência. Busque a inteligência. Busque a sabedoria. E conhecereis ela. E ela então vai libertar você. Porque quando você conhece... Você quer um exemplo prático? Quando alguém chega perto de você e fala uma mentira para você, mas você já sabe que aquilo é mentira porque você tem a resposta com você, porque você já sabia daquilo que ela está falando antes dela vir te falar. Sabe o que significa isso? Sabe o que é isso? Isso é um conhecimento que você tem daquela questão. Exatamente assim na vida, em todas as áreas, quando se trata de conhecimento. Se você conhece, como uma pessoa vai te enganar? Eu quero orar por você neste momento. Quero pedir a Deus pela sua família, quero pedir a Deus pela minha família, quero pedir a Deus pela minha vida como um todo, para que nós possamos, como seres humanos que procuram Deus, estar na presença dEle. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, ser com as pessoas, nessa breve conversa que tivemos aqui, que o Senhor possa estar atuando em nossos corações, faça que nós possamos querer cada dia mais conhecer, ó Deus, ter entendimento, buscar, ó Deus, a Tua face, estar em Tua presença, ó Deus, e não só, Senhor Deus, esse tipo de conhecimento, mas no conhecimento geral, tentando entender todas as coisas, trabalhando num ponto onde, para que não sejamos pegos por pessoas que estão com má intenção, de má fé conosco. Senhor, ser conosco, abençoa a família de cada um presente aqui nesse momento, que nós possamos sempre louvar e agradecer o Teu nome onde estivermos, que o Senhor possa ainda produzir vários vídeos como este,
para que a gente possa nos alimentar cada dia mais da Tua palavra tão gostosa, porque nós sabemos que ela é viva e eficaz, que ela jamais passará, que os tempos passarão, todas as eras passarão. Eu, Senhor Deus, um dia terminarei a vida aqui na terra, como qualquer um que está aqui ouvindo, mas a Tua palavra vai ficar para as gerações que virão, e ela jamais morrerá, ó Deus, porque o Senhor mesmo disse que ela é viva e eficaz. Senhor Deus, abençoe as nossas vidas, aumente a nossa fé em Ti cada dia mais. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, amém e amém. Oi, se você chegou até aqui, é sinal que você gostou do vídeo. Então, não se esqueça de compartilhar o vídeo, de deixar o seu gostei. Não se esqueça também de clicar no link, tá bom? Muito obrigado. Se você puder fazer isso, eu te agradeço muito. E que você volte aqui várias vezes. Logo na frente aí você vai ver. Tem mais 3 vídeos para você escolher e assistir aqui do canal. Que Deus nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Fui!